pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pulso Cast, a voz da enfermagem em cada batida. Aqui a gente fala sobre saúde, enfermagem e a gente traz convidados muito legais que fazem a diferença todos os dias. Eu sou Thaís, acadêmica do terceiro semestre de enfermagem. Eu sou a professora Jéssica e hoje o nosso tema é um tema muito legal, né? Que a gente fala que é uma das áreas de atuação que a enfermagem pode ter. Então, hoje a gente vai falar sobre gestão, né? Conectando a prática assistencial à inovação, liderança e transformação dos serviços de saúde. E para falar disso, a gente traz uma pessoa muito bacana, que é um enfermeiro egresso da nossa instituição. Vou falar um pouquinho dele. Então, formou-se em enfermagem pela Uniderp no ano de 2008, possui MBA em administração hospitalar, MBA em gestão inovadora em serviços de saúde e MBA em gestão de negócios em saúde pela Faculdade Unimed e análise de desenvolvimento de sistemas pela Anguera Educacional. Na sua experiência profissional, passou por hospitais privados, foi enfermeiro do pronto-socorro da Santa Casa, coordenador do SOS da Unimed, coordenador do Complexo Regulador da Unimed e atualmente ele é gerente de suporte, assistência e atenção primária à saúde. Estamos falando de Paulo Queiroz. Obrigada, amigo. Boa tarde, prazer. Obrigada pelo convite. Agradeço, acho que é uma honra estar aqui novamente, né? Na instituição onde eu tive a oportunidade de fazer minha graduação, então que eu possa contribuir aí com vocês, com os acadêmicos do curso de enfermagem. Legal. Paulo, então, um pouquinho antes da gente começar sobre o tema, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como você começou. Certo. Bom, minha graduação, como a Jéssica já trouxe, a minha graduação, né, entrei na faculdade, no curso aqui de graduação em enfermagem, bacharel em enfermagem em 2004, né? Naquele período ainda eram 4 anos, né, a graduação, né? Formei em 2008. Como todos nós, né, Jéssica, enfermeiros recém-formados, né, acredito que é uma realidade ainda hoje, né, uma certa dificuldade para poder ingressar no mercado de trabalho. A nossa profissão ela é uma profissão que exige um certo nível de experiência. Então, eu acho que é um dos primeiros enfrentamentos que os recém-formados encontram, né, é uma característica da enfermagem, né, é um serviço assistencial e inevitavelmente você espera que a pessoa, para ela prover o cuidado, que é um cuidado da saúde, que é uma prática tão complexa, né, que tenha um mínimo de experiência para que você possa prover um cuidado com segurança. Então, eu iniciei minha trajetória em um hospital no interior, né, na cidade de Maracaju, aqui no interior do estado. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital de pequeno porte, de interior, né, como enfermeiro generalista. Então, no interior você tem a oportunidade de fazer um pouquinho de tudo, né? Então você não é responsável apenas por uma área, mas você é responsável por uma instituição praticamente, né? Em sua totalidade. Então lá eu ingressei como, não é minha primeira atividade como enfermeiro, então tive a oportunidade de trabalhar nas linhas de pronto-socorro, internação clínica cirúrgica, maternidade, a parte de pediatria. Então, basicamente, todo o hospital era gerido e naquele momento a gente tinha, né, um enfermeiro responsável por toda a operação hospitalar, né. Nessa instituição eu fiquei em torno de 1 ano, né, e egressei para Campo Grande em virtude da necessidade, né, de se desenvolver. Eu tinha uma vontade muito grande em trabalhar em áreas críticas, aí eu comecei a trilhar um pouco da minha necessidade. Acho que quando a gente sai recém-formado, a gente não tem uma ideia ainda concreta, né, em qual área que a gente vai especializar, em qual área que a gente vai dedicar uma atenção melhor. Lembrando que a gente, né, são eternos estudantes, eternos aprendizes. E eu tinha uma vontade muito grande em me aperfeiçoar em áreas críticas, unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, né, essa linha de urgência e emergência. Quando eu ingressei em um hospital privado aqui em Campo Grande, né, hoje da Rede DOR, mas a Rede Proncor, tive a oportunidade de trabalhar em unidade de terapia intensiva, com foco em cirurgia cardíaca, unidade coronariana. Mas eu tinha um sonho, né, porque durante a minha graduação eu fiz um período de estágio obrigatório na Santa Casa de Campo Grande e lá eu me apaixonei pelaquela instituição. E quando eu terminei meu estágio, eu falei, um dia eu quero trabalhar aqui. E fiz o processo seletivo na época, consegui fazer a minha entrada dentro da Santa Casa e naquele momento não consegui
conciliar esses dois vínculos e ingressei no pronto-socorro da Santa Casa, onde eu permaneci por cerca de 7 anos, pronto-socorro adulto e pediátrico. O pronto-socorro da Santa Casa, ele tem uma característica legal que, além de você ter a linha de urgência, tanto adulto como pediátrico, você tem uma unidade de terapia intensiva também no pronto-socorro. Então, também te dá a possibilidade de você trabalhar nas duas frentes, tanto em porta de entrada como unidade de terapia intensiva. Dando continuidade à minha carreira, eu ingressei numa operadora, né, como um segundo vínculo no primeiro momento. Em determinado momento na Santa Casa já tive algumas oportunidades, né, e agora entrando um pouquinho de como eu entrei como eu fiz essa transição para a área de gestão. Eu tive algumas oportunidades na Santa Casa, mas eu percebi que nessa nova oportunidade eu teria, né, uma série de novas oportunidades e como trilhar uma outra trajetória e fazer essa transição. Não exatamente eu tinha, né, como certo que eu faria essa migração da assistência para a gestão, mas eu entendi que essa operadora poderia me conceder, né, essa transição, poderia, né, agregar isso ao meu currículo. Sim. Então, por um determinado período, né, como vários profissionais, acabei me dedicando a 2 vínculos, mas eu precisava, né, focar e desenvolver e aperfeiçoar um pouco mais na minha carreira. Foi quando eu decidi permanecer em apenas um vínculo. E dentro dessa empresa na qual eu trabalho hoje, no Unimed Campo Grande, eu tive a oportunidade de ser desenvolvido, né, principalmente na linha de liderança. Então, dentro dessa prática, eu entrei para trabalhar na operação, nesta operadora. Acabei migrando, recebendo oportunidades para cargos de liderança, e desde lá a gente criei toda uma trajetória, né, uma jornada, né, de desenvolvimento. Então, a gente passa de líder, supervisor, coordenador, e hoje, atualmente, estou como gerente de várias unidades dentro dessa cooperativa de trabalho médico. Então, esse é um pouquinho do meu currículo. Hoje, basicamente, eu estou à frente de algumas unidades de negócio. Então, dentro de uma cooperativa, você tem unidades produtivas que produzem receitas e unidades de apoio também, que dá apoio para toda a assistência. Então, toda a minha atuação hoje é sustentar, né, essa atividade assistencial, dar o suporte, né, para a operação hospitalar. Não atuo diretamente na área hospitalar, apesar de ter formação na área de administração hospitalar, mas toda a retaguarda para que essa operação aconteça, ela está dentro da minha área de atuação. E aí tem alguns outros anexos, né, que toda a parte de atividade ambulatorial, atenção domiciliar, toda a parte de regulação, né, a nível de saúde suplementar também está dentro do meu escopo. Desafios como oncologia e agora, mais recentemente, também toda a parte de atenção primária. Então, a gente, como profissional, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Eu sempre digo para as pessoas que nós, como profissionais, a gente tem que ter essa característica, né, de desconstruir e reconstruir a todo momento. O mercado é muito dinâmico, né? O mercado é muito dinâmico, ele muda muito rápido e a gente precisa ficar atento ao que o mercado está buscando. Né? Então, é um pouquinho aí da minha trajetória. Muito legal, né? Uma transformação constante, assim, do profissional de enfermagem. E de ver o crescimento, né? Sim. Eu acho que a vida também vai ajudando a gente a ir para alguns caminhos, a fazer algumas escolhas, né? Eu, particularmente, gosto muito de gestão, né? A nossa trajetória tem um pouco a ver, a gente formou junto, tá? Ai, que legal! Tanto é que quando ele estava na pronto-socorro da Santa Casa, eu também estava, eu era a dupla dele. Então, a gente se apaixonou ali, né? Mas falando de gestão, eu acho que é um perfil natural do enfermeiro, né, Paulo? Porque a gente pode não ter o cargo lá, seja no posto de saúde, seja no hospital, mas a gente acaba liderando uma equipe de técnicos, né? No posto de agente comunitário. Então, o perfil de formação nosso, Thaís, é esse. Onde você vá para algum lugar que você vai liderar pessoas, mesmo que seja uma, né, Paulo? Sim. Então, acaba que a gente pode não ir para o lado de fato na função, no cargo de gestão, mas em qualquer lugar o enfermeiro ele vai ser líder. Nesse seu processo aí, né, de 17 anos que a gente tem de formado, teve algum mentor, alguma pessoa? Eu tive várias, mas assim, líderes que passaram, né, que foram seus líderes, que você se inspirou. O que você acha, assim? Bom, vamos lá. Em relação à formação, né, de enfermagem, eu acho que a gente está dentro aqui de um podcast de uma instituição de ensino. O profissional enfermeiro, né, que faz a graduação de enfermagem, ele tem como premissa básica, ele já parte para a sua atividade como uma liderança obrigatória, né, como a Jéssica trouxe já.
Não que necessariamente você possui um cargo de gestão, mas a partir do momento que você está graduado como enfermeiro, automaticamente você já tem uma responsabilidade de gerir uma equipe. Então você precisa, né, na sua primeira atuação, você já precisa ser líder. E como ser líder, né, se eventualmente, né, não existe uma preparação, né? E eu não estou dizendo não só das instituições de ensino e também não só está voltado à área da enfermagem. Eu acredito que todas as áreas da saúde, a gente hoje carece ainda de falta de disciplinas, abordagens específicas de liderança, mas o enfermeiro ele já nasce, ele já começa a atuar com essa função intrínseca à atividade. Em qualquer atividade que você vai prestar, provavelmente você vai ter um time de nível médio, entre técnicos, auxiliares ainda, nos locais que existem para poder liderar. E é muito difícil, porque você precisa construir isso, você não tem todas as habilidades. Eu sempre falo que a faculdade, depois que você formou a faculdade, ela te larga com uma faca, com um cantil e uma caixa de fósforo, né, no meio da selva. Deus. Sabe o que vai encontrar. Exatamente, e é natural. E aí, né, os mantimentos, né, para a sua estratégia de sobrevivência, você vai desenvolver ao longo da sua trajetória, e é isso que a gente vem fazendo até hoje. Então, mas dentro desse processo de formação, eu acho que tem pessoas que eu não sou muito adepto à fala de a pessoa, ela nasce líder, mas eu acredito que ela pode ser condicionada a ser líder, né? Ela pode se tornar um líder, né? Primeiro, né, uma premissa básica, ela tem que querer, né? Importante. E segundo, ela tem que buscar mecanismos que a transformem, sim, como liderança, porque liderar não é fácil, né? E dentro desse meu processo de desenvolvimento na gestão, acho que eu acho que para você ter uma pessoa como a Jéssica passou em referência, acho que a minha primeira referência foi um técnico de enfermagem, porque foi a pessoa que me acolheu, né? Então você tem um técnico de enfermagem que te acolhe, que está mais experiente, que está trabalhando dentro do serviço, que pega você na mão e fala assim, ó, eu sei que você já chegou com essa tarefa de me liderar, mas para você me liderar, você precisa saber como faz, né? Então eu acho que antes mesmo da gente, né, desenvolver nossa atuação como liderança, o mais importante é conhecer a atividade, conhecer todos os viés daquela atividade para que você, de fato, consiga conduzir, estruturar e ter um controle daquela atividade. É muito difícil para o enfermeiro, sabe, já receber essa responsabilidade recém-formado de liderança, né? Mas, ao mesmo ponto, que isso no primeiro momento possa ser um ponto negativo, ao longo da tua carreira ele vai se tornar um fator positivo, porque inevitavelmente você precisa desenvolver essa característica sua como liderança, e se você gostar de ser líder, você já está um passo na frente das demais atividades, porque sempre o enfermeiro ele é um elo, até quando você está dentro de uma instituição de saúde, você tem equipe multidisciplinar, mas você enxerga sempre o enfermeiro como elo de ligação de todas essa equipe multiprofissional. Então eu entendo que o enfermeiro ele já tem essa característica nata dele, que ele é obrigado a desenvolver, mas isso também dá um passo na frente dos outros profissionais, porque ele já tem essa característica intrínseca na atividade. Então, como o senhor enxerga o papel do... Senhor não. Como o senhor enxerga o papel do enfermeiro gestor nas instituições de saúde, principalmente no Brasil, assim, atualmente? Eu observo, a Jéssica também, né, tem uma experiência em outras operadoras, eu vejo cada vez mais o enfermeiro assumindo posições estratégicas, né, por essa característica, já que ele tem de ser um líder, né, um líder nato ali na sua atividade primária, mas eu vejo tanto em instituições públicas como em instituições privadas o enfermeiro assumindo cada vez mais papéis estratégicos, lideranças estratégicas. E eu não estou falando de cargo, eu acho que a gente sempre tem que buscar na linha de gestão ocupar posições estratégicas. Esse é o meu propósito, né? Acho que a gente não tem que buscar um cargo, a gente tem que buscar uma posição estratégica dentro de uma instituição. E o enfermeiro ele é peça-chave. Ainda mais quando essa pessoa, e eu entendo também, quando essa pessoa ela tem uma vivência da assistência, ela consegue multiplicar essa entrega, essa visão, né, porque ele consegue, da mesma forma, unir toda aquela visão operacional da assistência, a visão, e traz isso para ser o elo com a visão estratégica e com o propósito da empresa, daquela instituição que ele esteja trabalhando. Então eu vejo, né, cada vez mais profissionais de enfermagem ocupando cargos estratégicos, referências. Eu entendo que a gente, né, a classe enfermagem ainda carece um pouco mais de valorização,
né, da Com própria, né, a certeza. classe mesmo precisa Totalmente. reconhecer a importância dela na sociedade, não só em posições estratégicas, mas posições políticas, posições de destaque dentro da sociedade. Mas o volume de profissionais da enfermagem ocupando essas posições estratégicas, ele vem crescendo significativamente. Então, eu acho que os profissionais, e até quem está saindo da graduação, eu acho que pode se preparar um pouco mais, porque assim, o mercado existe, né? O mercado está carente desses profissionais, e eu entendo o profissional enfermeiro como um profissional estratégico dentro desse mercado. Eu vejo também esse crescimento dentro das instituições, né? Hoje a gente vê muito mais líderes enfermeiros em posições estratégicas mesmo. Falando da gestão, assim, que você traz para nós que é o maior desafio, né? Da liderança, do cargo. Como que você contribui com a gente, assim, que hoje a gente considera um desafio para a gestão? Bom, primeiro, acho que eu preciso fazer um contraponto, né? Da mesma forma que você identifica que o mercado está cada vez mais carente de profissionais para ocupar essas posições estratégicas, você percebe também um distanciamento e também uma falta de motivação, né? De pessoas, né, buscando cargos de liderança. Porque liderança, por vezes, o processo de liderança, por vezes, ele pode ser doloroso, ele pode ser solitário. E para você trabalhar isso, né, sem uma rede de apoio, sem um conhecimento técnico, sem uma inteligência emocional desenvolvida, ele acaba, em algumas situações, até ser, de certa forma, frustrantes, né? A gente observa pessoas que se candidataram a cargos estratégicos de gestão retornando, né? Porque a gestão hoje, acho que a principal característica que um gestor precisa, ele precisa se posicionar, né? Ele precisa ter um posicionamento. E a partir do momento que você está à frente de um grupo, né, você precisa posicionar, você precisa ser claro, você precisa demonstrar qual é o propósito daquela atuação. E o gestor, ele não pode ser nem 8 nem 80. Ele não, né, e muitas vezes ele não vai ser o mais adorado, mas ele também não pode ser mais odiado. Ele precisa se posicionar, ele precisa fazer feedbacks construtivos para os seus liderados. E como uma característica natural nossa do ser humano, né? A gente gosta de ouvir elogios, Sim, mas a gente detesta ouvir críticas. Né? Claro que hoje existe N metodologias para que você faça isso, para que seja construtivo, para que, Técnicas, né, Paulo? tem algumas técnicas aí, né? Você tem vários tipos de feedback construtivo e tal. Mas algumas coisas você só acontecem com o tempo, com a maturidade que vem. Eu acho que o profissional, não só o profissional da enfermagem, a gente às vezes tem que se cuidar um pouco e não evitar se comparar a outras pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem sua evolução natural, todo mundo tem seu tempo, então a gente precisa se comparar, né, com aquele sentido, um dia eu quero ser igual a esse profissional, então acho que isso é muito sadio, mas querer ter aquela mesma vivência, aquela mesma bagagem do dia para a noite que aquele profissional tem praticamente, então a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente se compara aos outros profissionais. Eu acho que cada um tem a sua técnica, o seu jeito de fazer. Eu acho que os cargos de gestões hoje, eles trazem toda uma necessidade estratégica, técnica, operacional, mas o enfermeiro, ele jamais abre mão do cuidar, da empatia, do modelo, né, do projeto assistencial. Então, eu acho que é um profissional. Mas hoje, dentro da liderança, eu acho que, se eu fosse dar uma dica hoje, é que a gente, de certa forma, algumas coisas só vêm com o tempo. Em determinadas situações, a gente vai remar contra a maré. Mas a gente não pode desistir do nosso propósito. Às vezes, dependendo da instituição que você atua, às vezes o clima organizacional, ou às vezes o sistema dentro daquela empresa não te favorece, mas eu sempre, a dica que eu tenho para dar para todos os profissionais e para quem está na graduação é que não desista do seu propósito, né? Siga o seu propósito, porque uma hora você vai conseguir chegar até o sucesso. Nessa mesma linha, como manter a equipe unida, assim, sobre a sobrecarga de trabalho que tem no hospital e os poucos recursos que os enfermeiros têm? Vamos lá. A gente dentro das empresas e das instituições que nós trabalhamos, né, existe o mundo ideal e existe o mundo real. Né? A expectativa e a realidade. Exatamente. Então, nem sempre a gente vai encontrar
como está escrito nos livros, né? Mas, enfim, o que a gente precisa, eu acho que, assim, quando envolve liderança, algumas coisas são de relacionamento do gestor. Para a gente conquistar o engajamento da equipe, antes do engajamento, existe a confiança. Sim. E para você criar a confiança, você precisa criar a conexão. Então, por vezes, você vê vários gestores querendo alcançar o resultado sem sequer houver um engajamento, uma confiança e uma conexão do time. Uhum. O resultado, ele é o final do processo, né? Ele vai ser comemorado, mas o mais importante é o processo que te levou até o resultado, né? E o processo, por vezes, aqui repetindo, né, ele pode ser doloroso, né? Você pode, né, demandar uma energia muito grande, mas ele é bem mais valioso que a gente tem dentro desse processo. E o teu legado é o que você vai levar, isso ninguém te tira. Então, eu acho que essa é uma característica e é uma linha de raciocínio que hoje que o profissional hoje precisa ter para poder sobressair, principalmente em situações adversas, né? Então, não é que você precisa aceitar o formato, as condições, mas tudo tem um jeito, né? A gente precisa dar um passo de cada vez, né? Para a gente conquistar a equipe, a gente precisa primeiro ter uma escuta ativa, a gente precisa demonstrar que está junto com eles, né? Que está empenhado, que mesmo na dificuldade você está lá sofrendo junto com eles, mas que você também, em paralelo, você está correndo atrás das coisas e buscando melhores condições de trabalho. E nem sempre a melhor condição de trabalho é retribuição financeira, tá? Né? Porque sempre o ser humano tem uma característica também de querer uma contrapartida para tudo. E necessariamente a contrapartida ela não vai vir, muitas vezes, no aspecto financeiro, mas ela vai vir no reconhecimento profissional, no seu crescimento profissional. Eu sempre falo para as pessoas, você não trabalha para o Paulo, você não trabalha para a empresa XY, você está trabalhando para você, porque a gente trabalha para o nosso legado. E isso ninguém nos tira. Isso é verdade. Falando um pouquinho aí, pensando até no seu currículo, né? Que você chegou a fazer análise e desenvolvimento de sistemas, que é uma coisa que eu digo complementa muito a gestão. Não complementa, mas assim, uma coisa sem a outra, hoje a gente não consegue, né? Então, acho um dos grandes trabalhos do gestor é ter dados, né? Ter informações que possam ajudar ele naquela gestão, né? Conta um pouquinho, por que você foi para essa área? Na verdade, não que eu tinha intenção de migrar de área, né? Na verdade, mas eu observando e com a maturidade que eu fui criando ao longo da minha trajetória, eu percebia que o time de tecnologia tinha um distanciamento da equipe da ponta. E eu percebia que o time de tecnologia desenvolvia várias atividades bacanas, mas que na prática, lá na ponta, não surtiu o efeito que eles desejavam. Então, a minha intenção em buscar uma graduação na área de tecnologia era ser um elo de ligação, e como eu trago aqui, como eu disse no início, o enfermeiro, eu acho que ele é elo de ligação, então, fazer o elo, entender a linguagem da tecnologia e transmitir isso de uma forma para que ela some. Né? Então, esse foi o meu objetivo de entrar na área de tecnologia e, como você disse, complementando, hoje não tem mais como a gente não utilizar os artifícios tecnológicos. Quem não utiliza hoje, de fato, ele está ultrapassado, o mercado hoje exige, né? Hoje você já acompanha várias formações na área de inteligência artificial, e eu acho que a gente não precisa ter medo da tecnologia. A tecnologia é uma grande aliada nossa, né? A gente precisa entender a tecnologia jamais vai substituir o cuidado, a empatia, sabe? O relacionamento, né? O cuidado, mas ele vai te trazer uma série de benefícios que a atividade humana não consegue. Então, ela pode te trazer alertas, ela pode te dar insights, e como a Jéssica trouxe hoje, na análise de dados, né? Hoje, basicamente, hoje você não tem mais a gestão empírica. Eu acho que isso vai dar certo, isso não existe mais, né? Hoje, todas as decisões, elas são baseadas em dados, né? Então, você precisa ter dados consolidados para ser tomador de decisão. O gestor hoje, às vezes, por vezes, ele tem dificuldade de tomar a decisão porque, de fato, falta um detalhamento, faltam todos os viés daquele problema para que ele tome a decisão. E também, eu acho que um aspecto importante na área de gestão, e isso a graduação não traz, a graduação de enfermagem, não só da enfermagem, como acho que na área da saúde, num contexto geral, uma área dedicada, uma pasta dedicada para trabalhar principalmente a capacidade analítica do enfermeiro.
O enfermeiro, dentro da sua premissa, você tem muito enfermeiro resolvendo problemas dentro de uma instituição. Sim. Então, geralmente, qualquer profissional, qualquer pessoa do hospital, desde o cara que está na portaria ao cara que está na recepção, se ele tem um problema, ele vai procurar o enfermeiro, porque o enfermeiro é o cara que resolve o problema dentro de uma instituição. Só que o mercado está mudando, ele é dinâmico. Hoje não basta só resolver o problema. Isso é um mantra aqui, se você trazer alguém do meu time, ele vai falar, o Paulo fala sempre isso. Não basta ser resolutivo. Você precisa resolver e agregar uma melhoria de processo. Você precisa resolver e trazer uma redução de custo. E na oportunidade você precisa resolver e, quem sabe, gerar uma nova receita. Entendeu? Então, para você poder fazer uma entrega mais qualificada, você precisa estar subsidiado de informações, ter uma capacidade analítica, uma capacidade preditiva. Né? Hoje o gestor ele é obrigado a trabalhar com um orçamento, então faz parte dentro da nossa atividade prever o orçamento e estar dentro daquele orçamento durante todo aquele ciclo orçamentário. Sim. E hoje, qualquer problema que você vai resolver, qualquer investimento que você esteja buscando para a sua área, seja de RH, seja de equipamentos, soluções digitais, você precisa hoje, e é muito comum hoje dentro do mercado, trazer o ROI, que é o retorno em cima daquele investimento. Sim. Então, qualquer atividade que você vai desenvolver hoje, você precisa, de fato, comprovar que um determinado período, aquela proposta vai te trazer algum ganho. Seja uma melhoria de processo, seja uma redução de custo, ou seja uma captação de uma nova receita. Sim. Com o avanço da tecnologia, eu acredito que muitos enfermeiros fiquem com medo de terem seu espaço retirado. Como preparar os profissionais da saúde para essas transformações digitais? Então, eu acho que o medo falta um pouquinho do conhecimento do que aquilo possa te trazer, né, possa somar dentro da sua trajetória. É engraçado também, eu tenho um bom relacionamento com o time da TI, fiz TI, mas eu tenho um bom relacionamento com os profissionais. E hoje é muito comum você encontrar profissionais, né, enfermeiros dentro da TI. Dentro da nossa instituição, nós temos profissionais, não só na TI, como na área de controladoria, nós temos enfermeiros também, imagina. Nós não somos da exata, né? Eu tinha até um certo pavor de exatas. Mas durante o meu desenvolvimento como gestor, eu fui obrigado a me desenvolver na metodologia analítica, né? E literalmente, né, trabalhar com números. Hoje, para mim, isso é uma coisa muito tranquila. Claro que a gente está sempre desenvolvendo, tenho muito ainda a melhorar nesse quesito, mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o profissional ele não precisa. Acho que, como eu disse, a tecnologia dificilmente ela vai substituir. Em alguns casos, ela pode até substituir. Então, tem alguns casos que a automação ela vai substituir o trabalho do ser humano. Mas geralmente ela, né, o termo que a gente utiliza na área de gestão, que é o headcount, que é reduzir pessoas a partir da implementação de uma automação, geralmente ela vai substituir quando há um trabalho repetitivo. Então, se aquela tua atividade é um trabalho repetitivo, muito provavelmente aquela automação ela pode substituir. Mas nunca, jamais a tecnologia ela vai substituir o raciocínio, a lógica, né? Todos os viés, entendeu? Aquela sensibilidade, o relacionamento. Né? Então, assim, eu acho que o fator humano jamais ele vai ser substituído por uma tecnologia. Eu entendo que a tecnologia hoje ela vem para somar. Sim, ainda mais na saúde, né? Sim. Que a gente vê a parte, né, da questão humanizada com o paciente, do cuidado. Isso não tem como... E principalmente o alcance, né? Então você aumenta o seu limiar de alcance e você consegue, com a inclusão de algumas soluções tecnológicas, aumentar a sua capacidade instalada, a sua capacidade de trabalho, sem necessariamente ter que aumentar a RH. Então, às vezes, não que vai substituir aquele RH presente. Na verdade, uma automação, às vezes, ela pode potencializar aquela entrega daquele mesmo RH que você tem, né? E que a gente sempre trabalha, né? Otimizar recursos, né? O gestor fica o tempo inteiro tentando otimizar recursos. Trabalhar mais com menos, trabalhar mais com menos. Eu lembro que eu tive uma gestora que ela falava que o grande desafio dela era inspirar pessoas, né? Formar novos líderes. Porque a gente está naquela instituição. Hoje nós estamos naquele cargo. Mas devemos aí deixar um legado para quem vem, para quem está chegando, para quem... eu acho que é um desafio você formar. É igual você falou lá no início. Nascer líder não é bem por aí, mas você pode formar pessoas para isso, né?
Como que você faz para formar novos líderes? Eu Qual acho a sua que assim, ó, estratégia? primeiro a gente tem que entender que assim, o conhecimento ele precisa ser disseminado, né, de forma integral. Quanto mais conhecimento seu time tiver, menores serão as chances, né, de eventos adversos, de erros. Então, assim, quanto mais clareza você tiver nas atividades, quanto maior alimento você tiver dos processos, você tem uma assistência mais segura, né? Isso te traz uma segurança na assistência. E hoje, nós, como profissionais da liderança, a gente entende que o mercado é muito volátil, é muito dinâmico, e a gente tem que estar a todo momento preparando os sucessores. E isso não pode ser encarado como um ponto de risco dentro da trajetória profissional. Eu acho Porque que vai tomar o meu lugar, né? exatamente, acho que isso Já tá ultrapassado. isso é ultrapassado hoje. E hoje é muito comum dentro das empresas você indicar possíveis sucessores, porque o que acontece? Isso é um problemão dentro de uma empresa. Às vezes você tem um profissional lá que trabalha, né, há 20 anos, de repente ele resolve sair. Às vezes ele vai até se aposentar, às vezes ele resolve sair para a empresa, aquela atividade para, entendeu? E isso gera um desgaste muito grande para a empresa, atraso em várias entregas. Então, hoje, a gente precisa ser muito aberto com o nosso time e a gente precisa desenvolver. E aí eu sempre passo isso aos nossos gestores, né? As coisas precisam acontecer sem eu estar aqui. Entendeu? Quanto menos vocês sentirem a minha falta, maior vai ser o resultado do meu trabalho, porque o gestor, a principal entrega do gestor é fazer que aquela roda gire sem a necessidade dele estar ali dentro. E quem faz aquela roda girar são os seus liderados, e você precisa ficar para. Então, assim, quanto menos você vai acionado, quanto mais as coisas fluem, quanto mais os processos estão encaixados, estão andando da forma, de um ciclo, de uma forma natural, de um ciclo seguro, mostra, de fato, né, a entrega daquele gestor. E eu sempre digo, né, na verdade, no final, né, quando você trabalha dentro de uma instituição, e pensando na área da saúde, o nosso principal motivador, né, e quem nos sustenta ali é o cliente. Então a entrega final tem que ser o cliente. E a gente precisa também, e hoje, né, nosso HD ele tem um limite. Então você não consegue estar em todos os processos e você não consegue dominar todos os processos. Você não tem tudo na sua mão. A partir do momento que você vai criando essa trajetória dentro da linha de gestão, você não consegue acompanhar o processo no detalhe. Então, por isso que você tem que desenvolver muito bem seu liderado, entendeu? Ele tem que estar muito, né, afinado com a estratégia, você precisa ter a confiança que você não vai estar lá, né, mas você tem certeza que aquele trabalho vai ser executado. Entendeu? Então, e aí repetindo, quanto mais acesso aos conhecimentos, às técnicas que o seu time tiver, eu acho que sempre vai potencializar as entregas. E assim, é uma cascata de entrega, né? Se o teu time da ponta entregar, o seu coordenador vai entregar, você como gerente vai entregar e todo mundo, né, vai ganhar. Eu acho que todo mundo tem que colher, tem espaço para todo mundo, o tempo é oportuno para todo mundo. Nós como profissionais às vezes podemos, olha, mas eu já poderia ter recebido uma promoção, né, alguma nova proposta, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né, e não precisa disputar isso. Eu acho que naturalmente, né, claro que depende de uma dedicação sua, né, um investimento dentro da sua carreira, um desenvolvimento para que as oportunidades apareçam também, né, não só esperar a oportunidade cair do céu. A gente precisa estar, eu sempre falo isso pro meu time, precisamos estar preparados quando a oportunidade aparecer. Com certeza. Com certeza. Nosso tempo acabou. Falei a gente bastante, aprendeu tanto, né? Olha aí o que a gente tem de áreas que a gente pode atuar. TI, eu acho que... Eu tentei, né, Paulo? Tentei, iniciei, mas realmente... Eu não sei nem fazer um PowerPoint direito, não sei se funciona muito pra mim. Eu sou muito, assim, admiro bastante que você conseguiu, porque realmente a gente não é de exatas, né? E é um curso bem difícil. Mas aí o nosso tempo tá terminando, infelizmente. Deixa uma mensagem para os nossos alunos, né? Pensando aí, enquanto a gente tem que ter não tem que ter esse perfil, mas o quanto a gente precisa entender de liderança, né? A gente estudar sobre isso, estudar sobre a era digital, né? O que hoje a gente visualiza cada dia mais um grande avanço, cada dia mais tem uma novidade. O que você deixa de mensagem para os nossos acadêmicos? Eu acho que, assim, o caminho, né? Eu acho que isso não sou eu, Paulo, eu acho que é o caminho natural, né? De qualquer trajetória, é que a gente
primeiro a gente precisa, né, estar atrelado a um propósito, né? A gente precisa estar fazendo aquilo porque de fato tem um propósito dentro da nossa vida, né? A gente quer estar ali porque a gente tem que sentir que o nosso trabalho de fato ele está tendo um efeito, que ele é necessário, né? Eu acho que isso é a mola propulsora da nossa atividade, né? Se sentir necessário, sentir que você está entregando. Então, acho que isso é muito importante. Acho que durante a trajetória de todo profissional, a gente se depara, né, com algumas frustrações. Acho que a gente não pode desistir na primeira dificuldade, né, Com na certeza. primeira adversidade que a gente encontrar. Sim. Eu acho que tudo faz parte do processo. Eu sempre digo que tudo tem um porquê. Eu acho que toda dificuldade que a gente passa ao longo da carreira, ele só engrandece ainda nossa profissão, ainda mais, nossa trajetória. Então, que é o pessoal que está saindo aí da graduação, eu acho que assim, a gente tem dentro da enfermagem um leque gigante de profissões. Como a gente falou bastante de tecnologia aqui, a tecnologia mesmo é uma área que está surgindo aí, Sim. pujante para enfermeiros. Eu vejo o enfermeiro totalmente adepto, totalmente adequado dentro desse mercado. Inevitavelmente, né, a gente precisa estar se desenvolvendo a todo momento, buscando novas possibilidades, se desenvolver a nossa verdade, né? Nem sempre não trabalhar com uma verdade absoluta, né? A gente precisa ser flexível, a gente precisa ser dinâmico e, mais uma vez, a gente precisa também ter a humildade de de desconstruir e reconstruir a todo momento. A todo momento. Então, eu acho que essa é a principal dica aí que eu posso deixar para a galera que está aí na faculdade. Paulo, muito obrigada. Obrigada, Foi muito Paulo. legal a nossa conversa, né, Thaís? A gente Sim. aprendeu muito. E você que tá aí, né? Como é que a gente fala? Se vocês gostaram do episódio, compartilhem com os amigos de vocês. Assistam o próximo episódio. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.